Nós vamos passar ao sermão que tem como texto base o Dia do Senhor 26. Sermão este de autoria do pastor Lúcio Manuel, pastor da Igreja Reformada do Brasil, na cidade de Caruaru. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 37. Atos 2, nós vamos ler do 37 até o 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E agora eu quero convidá-los para a leitura do texto do Dia do Senhor 26. Dia do Senhor 26. Pergunta 69. Nós tivemos uma introdução na semana passada sobre os sacramentos e hoje nós damos início, então, ao estudo dos sacramentos propriamente. Pergunta 69. Como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Resposta: do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Pergunta 70. Que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Ser lavado com o seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. 71. Onde Cristo prometeu que nos lavaria com o seu sangue e espírito, tão certo quanto somos lavados com a água do batismo? Resposta: na instituição do batismo, onde ele afirma: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28:19. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. Essa promessa se repete onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados. Tito 3:5 e Atos 22:16. Façamos uma breve oração.
Senhor Deus poderoso, nós estamos diante da exposição da Tua Palavra, Senhor. E neste momento nós rogamos mais uma vez ao Senhor, pedimos humildemente que essa palavra revelada aos Teus santos servos nos seja iluminada pelo Teu Espírito Santo e que ela seja aquela semente que caiu em boa terra e produziu frutos, Senhor. Que essa palavra permaneça viva em nossas vidas daqui até a eternidade, Senhor. Que essa palavra nos edifique, nos ensine e nos capacite a sermos servos melhores, filhos melhores, Senhor. Que neste momento somente a Tua voz seja ouvida, somente o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Deus, é o que nós te rogamos e pedimos de todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia do Senhor 26, o domingo 26 do Catecismo de Heidelberg, nós aprendemos sobre a promessa maravilhosa que Deus fez ao seu povo. Ele promete a todos nós o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Ele também nos dá um sinal que aponta e que ensina sobre esta promessa. Este sinal é o batismo com água. O batismo com água também serve como selo ou como garantia da promessa de perdão dos pecados. E como é que o batismo com água pode apontar, pode ensinar e garantir que seus pecados são perdoados por Cristo? Tem alguma propriedade especial na água utilizada no batismo que indica isso? Será que é uma água especial? Uma água diferente? Será que dá para descobrir o que esta água tem de especial fazendo um exame no laboratório? Se pegar a água do batismo e levar para o laboratório de análises clínicas, análises biológicas, químicas, para verificar o que tem de especial nessa água? De fato, tem muita coisa aqui no mundo que pode ser descoberta no exame de laboratório. Por exemplo, a água que você bebe em casa, se você levar uma amostra para um laboratório, o resultado do exame vai dizer se você está bebendo uma água de qualidade ou não, uma água pura ou impura. Será que a mesma coisa pode ser feita com a água do batismo? É claro que não. Não adianta levar a água do batismo para um laboratório para fazer um exame, para verificar se tem algum elemento estranho, algum segredo que contenha poder sobrenatural para perdoar pecados. A água em si não tem nenhum poder mágico para purificar pecados. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo fazem isso. Não é num laboratório que você vai aprender sobre o valor do batismo para apontar, ensinar e confirmar a promessa de perdão de pecado. É na Bíblia, é na palavra de Deus. Então, ouçam a pregação do Evangelho com o seguinte tema: Cristo dá a você o batismo e junto com ele uma promessa maravilhosa, o perdão dos pecados. A palavra de Deus diz em Mateus 28:19, se vocês quiserem acompanhar na leitura, Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra de Deus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, amados irmãos, não é uma invenção dos homens.
não é uma invenção da igreja, não é algo que alguém um dia pensou, e se nós fizéssemos dessa forma? O batismo cristão é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. E é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para o povo de Deus no mundo todo. João, ele já realizava um batismo que falava de Cristo. Mas aquele batismo de João não tinha a obra de Cristo completa, incluindo a sua morte e a sua ressurreição. Somente depois da ressurreição de Jesus, a igreja começa a praticar o batismo da maneira que o Senhor ordenou, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nesta passagem, o Senhor Jesus instituiu o batismo como a cerimônia que marca o ingresso do pecador arrependido na comunidade do povo de Deus. Em todos os lugares, os pecadores arrependidos recebem o batismo e são recebidos como membros do corpo de Cristo, isto é, como membros da igreja. O Senhor usa o batismo com água porque a água possui um simbolismo muito simples, mas ao mesmo tempo poderosíssimo, para ensinar a todas as pessoas sobre o conceito de limpeza. Todo mundo, no mundo todo, faz uso de água para lavar alguma coisa que está suja. É muito fácil compreender, entender que você jogar água limpa sobre alguma coisa ou sobre alguém serve para quê? Para lavar a sujeira. É um conceito simples, qualquer criança, qualquer pessoa consegue entender esse conceito. Então, o uso da água na cerimônia do batismo serve para ensinar que as pessoas elas estão sujas. Porém, essa sujeira não é física, senão seria necessária muita água para limpar. Mas trata-se de uma sujeira espiritual. Todas as pessoas estão espiritualmente sujas, impuras. Todas as pessoas são pecadoras. E para que essas pessoas façam parte do reino de Deus, elas precisam ser limpas do seu pecado. O batismo, portanto, aponta para a obra da purificação dos pecados que Cristo está realizando dentro dos crentes. O batismo é um acontecimento externo, é um lavar com água visível que serve para apontar um acontecimento interno, um acontecimento invisível, que é a purificação dos pecados dos crentes. Então, o batismo cristão não é um ritual vazio, não é apenas uma cerimônia, não é um mero sinal para indicar que agora essa pessoa faz parte da igreja e essa pessoa não faz parte da igreja. O batismo, ele inclui a promessa de purificação dos pecados. Como Cristo opera a lavagem dos pecados? Como é feito isso? O Senhor prometeu lavar os pecados com o seu sangue e o seu Espírito. O sangue ensina sobre o sacrifício de Cristo na cruz. A morte de Jesus Cristo é o único pagamento pelos pecados dos homens. Aquele sangue puro derramado na cruz limpa completamente o pecador que se arrepende e que crê. Por isso lemos em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Portanto, a promessa de salvação é para o que crê. O Senhor lava os pecados com seu sangue.
Fazendo um adendo, a primeira salvação é para o que crê. E nós cremos porque o Senhor nos concedeu crer através da sua palavra. O Senhor lava os pecados com seu sangue, mas Ele também fala que lava os pecados com o seu Espírito. E como é isso? Isso ensina sobre a obra que o Espírito Santo faz na vida do crente. O Espírito Santo é quem opera essa lavagem com o sangue de Cristo, removendo o pecado e purificando o que antes estava imundo. E o Espírito Santo continua trabalhando no crente depois dessa, vamos dizer assim, purificação inicial. Ele preserva o crente nessa purificação e leva o crente a experimentar mais e mais os frutos desta purificação em sua vida. É uma obra constante. O resultado dessa purificação do Espírito Santo na vida do pecador que creu é que os vícios da velha natureza vão diminuindo dia após dia. Ele deixa de ter prazer nas coisas erradas e passa a odiá-las. Passa a sentir repulsa, nojo dessas coisas. Essa obra ela é contínua em nossas vidas. Do outro lado, as boas obras da nova vida, elas vão aumentando. Santidade, obediência aos mandamentos de Deus, prazer nas coisas espirituais e etc. Vida piedosa, as boas obras que o Senhor nos preparou para praticar. O batismo ele é um símbolo vivo e poderoso, porque ele aponta para esta obra que o sangue de Cristo e o Espírito Santo estão realizando no crente. O batismo não é algo vazio de maneira nenhuma. Além disso, faz muita diferença se você é batizado ou não. O batismo aponta para o sangue de Cristo. Se você crê que o sangue de Cristo lava os pecados, você vai querer ser lavado dos seus pecados. Você vai dizer, eu quero ser batizado. O batismo aponta para a obra do Espírito Santo renovando o crente. Se você crê nessa obra do Espírito Santo, você vai dizer, eu quero ser batizado. É estranho se alguém está visitando a igreja há muito tempo e não quer se batizar. Alguém que há muito tempo está na igreja participando, mas não quer, nunca foi batizado, não quer ser batizado. Nesse caso, ou se trata de uma pessoa não convertida, ou essa pessoa não entendeu a ordenança de Cristo. No primeiro caso, se alguém visita a igreja, mas não crê em Cristo de verdade, realmente não deve ser batizada. Porque o batismo é sinal e selo da promessa de perdão dos pecados para os crentes. Mas se alguém visita a igreja há um tempo, mas ainda não entende por que deve se batizar, ouça a seguinte passagem de Atos 2, 38, 39 e 41. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nesta passagem, as pessoas que ouviram a pregação de Pedro e creram em Cristo, perguntaram aos apóstolos, que faremos, irmãos? Observe, a fé produz um interesse pela palavra de Deus. A fé no coração do cristão, ela leva o cristão a desejar a Deus e a obedecer aos seus mandamentos. Eles ouviram a palavra de Deus e disseram, o que nós faremos? O que nós temos que fazer? Esse é o efeito que a palavra de Deus deve produzir em nossas vidas. O que faremos? O que precisamos fazer para obedecer ao Senhor? O que nós precisamos fazer para agradar a Deus? O que Deus ordena que eu faça?
o que Deus deseja, o que Deus instrui na sua palavra que eu faça. Esse é o efeito que a palavra de Deus deve produzir em nós. Muitas pessoas passam anos ouvindo pregações, ouvindo a palavra, e não tem esse interesse. O que essa palavra produz em mim? São apenas palestras. Veja que nesta mesma passagem a resposta da Escritura foi a seguinte: primeiro, arrependei-vos, que também inclui o fato de crer. Se eles não crescem naquilo, como que eles poderiam se arrepender? Para ser um fiel servo de Jesus Cristo, o pecador ele tem que se arrepender e crer. Uma pessoa não é um cristão verdadeiro se ele não se arrepende. E se ele não crê em Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus. A segunda parte, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O que a palavra de Deus está dizendo é que depois de se arrepender e crer, o passo seguinte é submeter-se ao mandamento de Cristo e ser batizado. Você pode notar que fé e compromisso estão unidos. Você se arrepende e crê, mas também obedece. O final do verso 38 mostra o resultado desta combinação de fé e de responsabilidade. A palavra de Deus diz que para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele que se arrepende de verdade, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que recebeu o batismo, recebe o perdão de pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Ninguém merece esses presentes espirituais. Ninguém se torna merecedor disso, mas os recebem por causa da graça de Deus. Ele perdoa o pecador, não porque o pecador mereça ser perdoado, mas por pura graça. Nós não podemos receber a graça de se arrepender e crer em Jesus Cristo e decidir por não se batizar. Crer é palavra irmã de obedecer. Se você diz que crê e decide não obedecer o mandamento de Cristo, você não crê em Cristo de verdade. Como eu posso dizer que creio na palavra de Deus e não obedeço a palavra de Deus? Como eu creio no que Cristo fala e eu não obedeço o que Cristo fala? Então eu não creio de verdade. Então eu não amo a Cristo de verdade. Quem crê em Cristo o obedece. O Senhor ensinou aos seus discípulos em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas ele disse, mais adiante ele disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Ele disse ainda, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se você está sinceramente arrependido, crê de verdade em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai mostrar que você realmente é esse crente fiel, obedecendo ao mandamento de Cristo. Mas a maioria de vocês, acho que todos aqui, já são batizados. Para quem está assistindo o vídeo, talvez sim, talvez não. E neste caso, o batismo é uma coisa que ficou para trás? Que ficou no passado? Eu fui batizado criança, bebezinho. Meu batismo ficou lá há alguns anos atrás, há poucos anos atrás. Meu batismo ficou há muitos anos atrás. O batismo ele serve só para lembrar o dia que você foi recebido como membro da Igreja de Cristo. Ah, foi nesse dia que eu fui recebido como membro, foi nesse dia que eu me batizei. É para isso que serve o batismo? Pense no seu batismo agora. O que o seu batismo diz para você? Ele diz o seguinte:
Deus, o Pai, fez uma aliança de graça com você e adotou você como filho. 2. Deus, o Filho, une você a Ele por meio da sua morte e ressurreição, e também lava os teus pecados pelo seu sangue. 3. Deus, o Espírito Santo, vem habitar em você e purifica você com o sangue de Cristo e renova a sua vida diariamente. É isso que o seu batismo diz para você. É isso que significa o seu batismo para você. É muito importante você saber disso. Você precisa ter o significado do batismo o tempo todo na sua mente. Algumas famílias têm a tradição de ter um quadro em casa que serve para lembrar o batismo. Por que é importante pensar no batismo? E muitas vezes nós nem nos lembramos do nosso batismo. É importante, amados irmãos, porque você vai precisar lembrar da mensagem do batismo muitas vezes. Não é na vida, não é no ano. Você precisa lembrar da mensagem do batismo muitas e muitas vezes no dia, todos os dias. Pense no que você faz depois de um dia de trabalho. Andando de um lado para o outro, movendo-se para cá e para lá, se sujando, suando. O que você faz quando chega em casa? Primeira coisa, você trabalhou o dia todo, chega em casa cansado. O que você quer fazer quando chega em casa? Tomar um banho, não é? Você quer correr, tomar um banho, para se livrar da sujeira, daquele suor. Você se sente até, como a gente se sente depois de um banho, depois de um dia de trabalho, se a gente toma um banho, a gente não fica até mais relaxado, mais descansado, parece que a gente fica aliviado. Se você sabe que precisa de um bom banho para se livrar do suor, da sujeira, até do cansaço, muito mais você sabe que precisa do sangue de Cristo e do Espírito Santo para lavar os seus pecados. Você precisa se lembrar disso todos os dias. Porque você peca todos os dias, não peca? Infelizmente, sim. Até várias vezes ao dia. Cada vez que você errar, cada vez que você pecar, você precisa se lembrar do seu batismo e da promessa que Deus fez a você no batismo. O sangue de Cristo e o Espírito Santo te purificam do pecado. Meus amados irmãos, o seu batismo carrega essa promessa poderosa de perdão. Mas lembre-se que o poder para o perdão dos pecados não está na água do batismo. O microscópio mais poderoso não vai encontrar nada de especial naquela água. Mas aquilo que não pode ser descoberto, a Bíblia revela. A palavra de Deus ensina e aponta e garante a você que por meio da água do batismo, Cristo promete lavar os seus pecados com o seu sangue e com o seu Espírito Santo. Amém.